Começou bem lá atrás, eu era publicitário, eu me formei em publicidade e comunicação, não tenho formação técnica. O jogo mudou mesmo para mim, foi em 2015 para 2016, onde o meu irmão teve contato com a plataforma OutSystems e ele começou a falar para mim, Rafa, eu acho que você tem liga com a plataforma. E acabei caindo nos braços da OutSystems. É tão difícil conseguir alguém, é uma disputa muito forte. Eu mesmo, 2 anos trabalhando com OutSystems, não imaginava que existia freelancer de OutSystems. Para você ter ideia, mais ou menos de 15 a 20 profissionais com quem eu trabalhei em 2 anos na OutSystems Brasil, cerca de 12 ou 13, todos vieram para Portugal. E cada um que vinha falava, Rafa, vem também. A gente está aqui então para a nossa live de convidados número 2 com o Rafa Fantato. Eu sou suspeito a falar dele, que eu gosto assim desse menino. Sou suspeito a falar dele, né? Então aqui com o Rafa Fantato, tá? E ele vai contar para vocês. Tem uma notícia ruim, infelizmente, que eu tenho que dar para vocês, né, Rafa? Mas ele vai contar para vocês aí como é que ele, de um trajeto aí de publicitário, do background dele, como é que hoje, né? Como ele chegou hoje a MVP, tá? Ele é um dos MVPs globais da plataforma OutSystems. Então, principalmente para quem tipo pensa em mudar de área e acha que programação não é para mim, não sei o quê. Vocês vão gostar muito da história do Rafa aí, espero que gostem, né? Uhum. E só que a notícia triste, só para vocês verem, né, o foguete que esse cara entrou. A notícia triste é a seguinte, vai ter que ser uma live mais curta, porque amanhã ele vai para Kuala Lumpur. Olha só, ele até ano passado estava aqui no Brasil ainda, nesse momento ele está em Portugal, e amanhã viaja para Kuala Lumpur, então assim, foi uma enfim, exceção da exceção, ele está ajudando a gente aqui, né, para trazer isso para vocês, então aproveitem, porque ele está de malas, cara, quem já viajou, já mudou de país, sabe como é que é preparar ali, né, você sair, preparar tudo para sair, então, Rafa, muito obrigado, tá, e aí eu vou parar de falar aqui, palco é teu, obrigado pela disponibilidade, principalmente por você estar aí no meio do furacão, viajando para outro país de novo, né, então... Vai lá, é contigo, conta aí a tua história lá de como é que o publicitário virou MVP e está viajando o mundo aí, né? Enfim, com a plataforma OutSystems. Primeiro, boa noite a todos, quer dizer, boa noite para mim, apesar de ainda estar um pouco claro que já é 9 e pouco da noite. E obrigado pela oportunidade, foi realmente uma trajetória de mudar meu mindset, eu quase cheguei a desistir da área e acabei caindo nos braços da OutSystems. Começou bem lá atrás, eu era publicitário, eu me formei em publicidade e comunicação, não tenho formação técnica. Que ano, Rafa? Eu me formei em 2009. Tá. Mas eu já trabalhava em agências de publicidades BTL, que são agências promocionais, e desde sempre em planejamento. Então, era planner em agência BTL. E isso foi me dando oportunidades, porque as empresas, na época, ainda estavam descobrindo o que é esse Twitter, o que é isso, e eu era o mais novo da agência, tudo que era digital caía no meu colo. Então, toda a campanha de marketing digital de uma grande empresa, Balduco, Unilever, eles não sabiam o que estavam falando, nem a minha agência sabia. E eu falava, olha, eu sou consumidor, eu sou utilizador dessa plataforma, eu posso tentar ajudar, e eu propunha como eu conhecia as plataformas, e isso eu acabei migrando dentro das agências de publicidade para a área digital. E aí que foi o pulo do gato, eu comecei a ter um contato mais próximo, coordenando agências parceiras, né, de tecnologia para desenvolver hot sites promocionais, e aí eu comecei a pegar gosto, eu falei, olha, eu acho que o que eu mais gosto não está aqui em planejamento, está ali onde a tecnologia corre. Eu migrei totalmente, fui para uma agência digital, continuei ainda mais como gerente de projeto, mas ainda atendimento, planejamento, atendimento. Passou mais alguns anos, aí já estou falando já 2011, 2012, eu tive uma oportunidade numa outra agência digital, que era mais focado em hardware. Então, a gente desenvolvia soluções que nem museu interativo, games empresariais, mas eu ainda não atuava na parte de desenvolvimento. Então, o que eu agreguei à empresa foi a coordenação, foi
foi o Rafael Fantato Humanas, dentro de uma área de tecnologia. Eu sempre vi isso, até alguns anos atrás, como um fardo. Eu tinha vergonha de falar que eu era de humanas, porque todo mundo, cliente virava o olho, funcionário, desenvolvedor que trabalhava comigo virava o olho, e eu fui sempre condenado pelo meu background, e eu achava que isso era péssimo. Até que eu comecei a perceber que o que os clientes mais gostavam de mim realmente era o meu lado humano dentro de TI. Então, a forma como eu lidava com eles, a forma como eu conseguia criar a ponte de comunicação entre o desenvolvedor, a área de tecnologia, com o que o cliente, os requisitos, a área de negócio queria. Então, ok, começou a dar uma liga, mas eu ainda não me considerava um desenvolvedor pleno ou sênior, porque eu atuava no mesmo dia com 5 linguagens diferentes, tendo que auxiliar equipes diferentes. Então, assim, eu só conhecia um pouquinho. Se tivesse um projeto para fazer de ponta a ponta, em nenhuma tecnologia eu ia conseguir. Foi nesse projeto aí, Rafa, que teve aquela coisa lá do lixo inteligente? Foi uma exposição de artes na Oca, que eu já esqueci umas coisas do Brasil, acho que foi na Oca, no Ibirapuera. Era o projeto Abramundo, patrocinado pelo Guaraná Antártica. E a gente desenvolveu com Arduino mais... tinha mais outras 2 tecnologias, era o Arduino, sensor de movimento, e a gente desenvolveu uma parte robótica com NFC, de colocar, as crianças colocavam lixo, se colocasse no lugar errado, o equipamento disparava de volta para a criança, tinha coisas de luz, de botão de apertar, igual o programa de auditório, tinha outras de competição com projeção mapeada. Então esse era o meu novo universo, mas eu não era a parte técnica, eu era mais realmente atendimento e comercial, digamos. Mas tu estava inserido numa coisa uma pegada muito de criatividade, né? De tipo assim, cara, tem que pensar fora da caixa. Ainda era o lado publicitário falando, porque eu tinha que atuar em projetos onde a criatividade era o forte, e aí a gente terceirizava a parte tecnológica quando necessário. Eu realmente só lidava mais com o gerenciamento. E o que o jogo mudou mesmo para mim, o Game Changer para mim foi em 2015 para 2016, onde o meu irmão teve contato com a plataforma OutSystems, e ele começou a falar para mim, Rafa, eu acho que você tem liga com a plataforma, mas para mim era mais uma pessoa sendo evangelizador da plataforma, nem eu aguentava o meu próprio irmão de tanto que ele tentava vender a plataforma. E ele brinca, ele sabe disso, e ele falava, não, mas tenta, eu acho que tem tudo a ver. Eu falei, Fábio, mas essa sua área de... Quem são as pessoas que trabalham com você? Primeiro, são DBAs de, não sei, 10 anos de engenharia de software, tem mais aqui uns sêniors que fizeram programas hospitalares, softwares de ponta a ponta. Eu olhei e falei, desculpa, não sei se é isso, mas eu estava a ponto de desistir totalmente da área de tecnologia e para alguma outra coisa como marketing. Eu ia voltar para a minha origem, porque confesso que o que mais me frustrava na área de tecnologia era cada projeto. Eram projetos de 2 semanas de duração até 6 meses. Meus projetos eram muito rápidos, porque eram criativos e eram para, normalmente, eventos, ou guerrilha, ou salão 2 rodas, ou salão 4 rodas. Então, eram sempre coisas muito pontuais, começo, meio e fim, muito rápido, e cada projeto era uma tecnologia diferente, e na semana seguinte o estagiário ou o desenvolvedor já vinha com outra tecnologia, e eu falava, nossa, nem aprendi direito essa, você já está me sugerindo essa nova. Isso foi me cansando de tal forma que eu falei, não tenho espaço, não adianta, o mundo dos devs vai acabar sendo dos novos, da galera da malta que está chegando aí bem novinho, e eu falei, não é para mim, e o meu irmão tentando me convencer, eu falei, olha, estou quase desistindo da área, por que não dar uma chance? Mas até então, confesso que no Brasil ainda era muito difícil, eu estou falando já metade de 2016, ou primeiro trimestre de 2016, foi quando eu apostei e falei, ok, vamos ver se dá liga, e foi com a OutSystems Brasil, na época, onde eles estavam em expansão para o mercado de São Paulo, que eles eram concentrado mais governo centro, Distrito Federal e Nordeste.
E eles não tinham escritório em São Paulo. Eu falei, ok, vamos ver se dá liga, e expliquei meu background, eles gostaram, falaram, só o fato de você estar disposto a se inserir nessa tecnologia, estudar, para a gente está ótimo, vamos arriscar. Foi um risco por dois lados. Esse é uma coisa muito legal que ele falou. Ontem perguntaram para a gente, Rafa, se tem tanta vaga, por que os programadores não entram? Né? E então foi o Rodolfo, ontem estava em Lisboa aí também, né? Já trabalha há alguns anos aí com a plataforma, e alguém perguntou isso para ele. Eu falei, cara, é porque ainda tem uma tonelada de preconceito que a galera não quer abrir, não quer dar a chance, mas quem dá a chance vê que é legal, vê que é animal. E outra, quando alguém vai entrevistar alguém que diz assim, eu quero isso para mim, eu estou interessado, né? Eles já tipo assim, não, então vem cá. Porque, cara, tem um monte de programador que acha que, tipo, não, a tecnologia deles é que tá arrasando e eu não preciso olhar pro lado. Exatamente. Eu tô bem pra caramba aqui. Não, e aí, né, o que o Rafa falou ali, cara, só o fato de você já estar postando pra gente já vale ouro, porque tem um monte de gente aí que poderia ter mais, talvez até ter uma bagagem mais forte, né, de tecnologias do que o Rafa tinha. Só que ele disse assim, não, o meu diferencial é o quê? Eu quero isso para mim, eu pelo menos vou tentar. Eu quero isso para mim e vou tentar enveredar por aí, né? Eu diria que na parte do risco, até hoje, o que eu mais sinto, mas eu ainda vou chegar aqui em Portugal, mas adiantando, fazendo um spoiler, ultimamente a gente contrata assim, você já ouviu falar de OutSystems? Está disposto? Vamos embora. Porque quem realmente é da área fala, não, vou continuar com o meu Java aqui, vou continuar com o meu C#. Eu falei, tudo bem, você pode continuar. Não, mas eu quero aqui o meu Ruby, quero aqui o meu, sei lá, qualquer outro aqui, o Python, porque Data Science, Data Mining é o que há. Eu falei, tá bom, tem mercado para todo mundo, é um nicho bem específico. Ok, mas a gente já chega nesse ponto. Então, assim, quando eu entrei na OutSystems Brasil, eu diria que o meu maior forte, o único ponto forte que eu tinha era o lado front-end, porque com tantas tecnologias que eu trabalhava e auxiliava, a única coisa realmente é o que era lado criativo, era o front-end, creative front-end, que a gente chamava nas agências digitais. Era o máximo que eu poderia contribuir. E ainda assim, desde o início, com as pessoas, com a malta que eu trabalhava lá, no Nordeste, mesmo tendo algumas boas recepções, quando me perguntavam, você é engenheiro de sistema, você é engenheiro de software? Eu, não. Aí eu tentava sempre desviar o assunto, porque para mim ainda era o meu calcanhar de Aquiles. Eu falei, assim que souberem minha formação, eu perco qualquer prestígio ou qualquer opinião aqui dentro quando não eu falar teve matemática discreta, não teve estrutura de dados, não teve engenharia, não teve que passar por Clipper, por COBOL, como eu tive que passar lá. Beleza. Tudo bem que o Clipper e COBOL, o meu pai, há muito tempo atrás, ele já fazia pequenos sistemas financeiros para a empresa. Então, assim, eu não entendia muita coisa em 94, 95, mas eu cheguei a brincar, para falar que eu não brinquei de developer quando era criança. Com 10, 12 anos, o meu irmão trouxe um software da universidade para instalar, e eu falei, nossa, o que é isso? Delphi? E fiz um programinha de receita para minha mãe com base em templates que existiam de demos, e eu fui adaptando para fazer um negócio. Mas eu diria que, depois da minha carreira profissional, essa foi a única experiência em codificação que eu tive, foi uma brincadeira lá atrás. Voltando, da OutSystems, então, eu sempre evitava falar, eu sentia que quando eu falava, as pessoas, tá, o que você está fazendo aqui, né? Eu sou bom com pessoas, eu sei falar, eu sei entender, eu sei traduzir o que eles querem, eu sei identificar o que eles querem, e a partir do momento que eu entendi a plataforma, eu entendi o que o cliente quer, e eu consigo fazer o meio de campo, estava conseguindo entregar tudo que pediam. E eu ganhei muito espaço lá dentro, principalmente pela parte de treinamento. Como eu era de humanas, na nossa área de OutSystems também tem uma área muito forte, por causa da necessidade de trazer muitos novos profissionais, cada vez mais forte de treinamento, conversão de pessoas. Então, a OutSystems começou a me utilizar pelo Brasil todo, quase não ficava mais em São Paulo, era só bootcamp, aí POCs, que são pequenos projetos só para tentar demonstrar a plataforma,
E foi, eu acho que o momento que eu mais aprendi a plataforma, mais aprendi como solucionar com o front-end também, né? Porque eu acho que o code que a plataforma vai te... como é tudo low code, o seu diferencial acaba sendo realmente o front-end. Quando você consegue dar uma diferenciada com a parte visual para o cliente, mesmo tendo bastante coisa, eu consegui me diferenciar dos demais colegas nessa área. E acabei virando um hub. Todo mundo começava a me inundar de perguntas. Eu estou num projeto aqui no governo, na Receita Federal, estou precisando fazer isso e eu não consigo fazer mexendo nisso. Você acha que eu consigo resolver de outra forma? Eu falei, sim. Mandava um JavaScript, mandava um CSS. A pessoa falava, mas como assim? Só isso? Eu falei, só isso resolve. O cliente, às vezes, ele quer uma coisa tão longa que você acha que você tem que mudar toda a plataforma, e não é. Se você mudar uma chave, uma forma de exibir, pronto, está resolvido. E com isso eu fui ganhando o meu mercado e eu falei, olha, acho que meu background não é tão ruim assim como eu imaginava. Quando eu desci, eu tive um hiato ali na 2017, eu cheguei a ficar 2 anos na OutSystems e resolvi abrir um negócio próprio em São Paulo e utilizei a plataforma para auxiliar nas integrações. Eu criei uma loja de jogos de tabuleiro em São Paulo e acabei utilizando. Eu estava trabalhando junto com a OutSystems e com a loja em São Paulo, uma loja física e online, e eu estava utilizando já a OutSystems para integrar ERP, financeiro, com estoque, pressão de etiquetas. Eu estava utilizando minha personal para fazer... Personal, né? Pronto, que é uma coisa que a galera que tipo, poxa, não sei o quê. Galera, a personal dá para fazer muita coisa legal, tá? Dá para fazer muita coisa legal mesmo. E, inclusive, nos diversos bootcamps que eu dei pelo Brasil todo, mesmo developers de outras tecnologias que não aceitavam OutSystems, quando a gente terminava o bootcamp, ele chegava, olha, eu gostei tanto da tecnologia que ontem eu fiz um mini aplicativo para o meu pai, que é dono de uma fazenda, para ele gerir os estoques e não sei o quê, e isso acabou se repetindo. Só um momento aqui, eu estou perto do aeroporto. Não sei se dá para ouvir o avião. Não, deu para ouvir. Então, assim, isso foi se repetindo, e era sempre algo assim, eu ajudei meu pai, ajudei minha esposa, quando eles percebiam que ou amigos, colegas, possuíam bastante planilha para gerir alguma parte do seu negócio, eles falavam, opa, eu tenho uma personal aqui, eu aprendi lá no trabalho, e mesmo se a empresa não continuasse com o projeto, eles continuavam na sua personal algum projeto pessoal pequeno, que não era só realmente para automatizar e melhorar a vida das pessoas envolvidas. E eu usei isso para criar conexões, IRPs, mudava o e-commerce, criava outra conexão, e criar conexões APIs é a coisa mais simples do mundo com OutSystems. Teve um projeto no governo que a gente achou que a POC tinha que vender uma parte da OutSystems, e no final das contas eu consegui identificar lá, eu mudei o escopo da POC, eu tive esse tato humano, né, porque se eu tivesse que seguir a regra, não era para eu ter feito isso, e porque eu identifiquei com os developers que o gargalo deles era fornecer APIs para outros órgãos do governo. Eles não conseguiam dar vazão. Quando eu mudei o desafio da POC, a gente ganhou o projeto, porque a OutSystems é um acelerador para vários pontos, e a gente se conectava na base de dados deles e gerava as APIs de forma segura e rápida, porque tem bastante lei de informação que eles precisam dar vazão também para a distribuição de informação entre os próprios órgãos, e isso foi fantástico. Então, essa minha experiência de 2 anos foi fantástica. Eu resolvi dar uma pausa, porque eu falei, olha, estou viajando muito, eu estou com um negócio em São Paulo, eu quero exercitar o meu lado marketing no meu próprio negócio, né? Eu tinha uma loja, então eu queria exercitar o meu background, tanto tecnológico como um dos sócios e CTOs, eu queria utilizar de tudo que eu tinha de tecnologia para auxiliar, mas eu também quis exercitar o meu lado marqueteiro ali para fazer o negócio dar certo. E deu muito certo. O que eu não esperava é que no dia seguinte que eu me desvinculei da OutSystems, chovesse ligações no Brasil, era um mercado que eu mesmo, 2 anos trabalhando com OutSystems, não imaginava que existia freelancer de OutSystems. Eu já tinha feito freelancer de PHP, já tinha feito freelancer
coisas pequenas que sempre pediam para ajudar. Eu nunca peguei um projeto grande de ponta a ponta. Mas começavam a me ligar e eu falei, não, eu saí porque eu quero gerir um meu negócio próprio, não estou aberto. Eu cheguei a pegar fila de consultoria de um mês, cheguei a pegar fila de bootcamp, e tudo em OutSystems. Fiz um freela para o governo de Tocantins, em OutSystems. Infelizmente, depois de 3 meses, eles não conseguiram entrar em acordo com a licença, eu tive que refazer tudo em PHP, mas o projeto tinha sido vendido e eu fiz em 3 meses, eu e mais um developer, um projeto gigantesco, como freelancer. Foi uma coisa que eu nunca tinha imaginado que era possível e que eu nunca entregaria em outra tecnologia. Eu só entreguei em PHP porque eu tive que terceirizar. Como o projeto deu para trás, eu falei, olha, eu contratei outras pessoas para me ajudarem com PHP. Eu falei, olha, eu tenho aqui já o sistema pronto em PHP, em OutSystems, vamos replicar em outra tecnologia. E ali eu já comecei a ficar espantado, porque eu falei, nossa, então é uma linguagem, então é uma coisa sólida, se está aparecendo, oportunidade, mas o assédio ainda era mais pontual, eram pessoas com quem eu já tinha trabalhado, escritórios, quando souberam que eu já estava sem vínculo com a OutSystems Brasil, como era muito difícil ter profissionais, eles queriam reaproveitar os que já existiam no mercado. Eu voltei de vez trabalhando num projeto para uma grande hidrelétrica no Brasil, com OutSystems. O meu negócio próprio estava sólido, estava dando super certo, já tinha funcionários. Eu falei, olha, acho que já está bom aqui, vou voltar para o mercado, vamos ver o que dá. Um pouco depois eu saí desse projeto e fui trabalhar com o Rafael Pereira, num projeto de RH. Eu? É. Essa pessoa bem chata e que está aqui, eu não sei se é do meu lado esquerdo ou do lado direito, né? Depende da visão. Trouxe o Rafa, pesquei o Rafa aí tava de bobeira, num momento raro ali, e chamamos para uma conversa, né? Mas eu vou deixar ele contar aí. E a gente teve uma cola muito boa, justamente o que os outros olhavam de forma torta. Foi o que chamou alguns olharam, foi o que me chamou a atenção. Quando ele viu o meu lado mais humano, ele falou, olha, é o que eu quero. Inclusive, eu queria dizer que o teu lado humano não se estende só a isso, tá? E quem tem a oportunidade de trabalhar com o Rafa aí, que, primeiro, tá? Eu vi vários coraçõezinhos aqui nos comentários já, tá? Essa barba aí do Rafa, assim, apaixonou aí muitas Rafazetes aí ó, tem gente rindo aqui, ó, né? Então, olha, ele era o meu chamariz aí, alguns clientes, né, que a gente mandava, não, vai lá levantar um requisito, vai. Com essa barbinha aí, o editor da Rede Globo, cara, olha... Eu sou muito ingênuo. Eles me mandavam para fazer requisitos com um escritório com 100 mulheres e eu olhava assim, nossa, quanta mulher assim, né? Aí eles estavam vendendo, nossa, que a Digital só tem gente bonita, que não sei o quê. Então, ó, vários coraçõezinhos aqui, ó, surgindo aqui para você. Mas beleza, o Rafa entrou, né? Manda lá. Aí a gente teve a oportunidade aí, a coisa boa de se encontrar, né? E foi uma experiência fantástica. Eu pude atuar mais na parte de requisitos, né? E contatos ainda com... A gente fez alguns projetos, então fiz algumas reuniões com a Austrália, Holanda, não me recordo mais. E São Paulo, né? Óbvio. E foi muito bom, porque eu pude atuar em outras frentes, porque até então eu só estava atuando mais realmente como developer. Eu amo entregar alguma solução onde encanta os olhos, então a parte do Creative Front-End, junto com o que a OutSystems entrega de widget pronta, de recurso rápido, colidiu de forma fantástica para mim. E nesse um ano, por mais que o Rafael Pereira tentou me segurar, eu tinha firmado um compromisso com ele. Eu falei, olha, por um ano, ainda tenho casamento meu, eu tenho vários planos, eu tenho minha loja aqui em São Paulo, que era uma das coisas... Tá vendo, galera? Isso é tipo o piloto de Fórmula 1, tá vendo? Ó, tipo, o cara já assim, não, velho, é assim, você não me dá o motor, tá, eu preciso de um motor melhor. Não, brincadeira, a gente já tinha meio que combinado, né? Mas eu sei que é difícil, porque a maior preocupação do Rafael Pereira ao me contratar é assédio internacional. Eu sei que existe, mas eu quero um compromisso com você, porque tá muito difícil segurar pessoas aqui. Então eu firmei um compromisso com ele para, olha,
por um ano eu tô aqui com você 100%, não se preocupa. Eu não consigo falar mais que isso, porque eu não sei, mas esse um ano tá garantido. E foi basicamente, eu completei um ano e eu fui viajar. Porque eu casei, em 3 semanas depois já estava de mudança, eu tinha aceitado uma proposta que foi, assim, eu recebia muito assédio, realmente, você começa a ter eu sei que certificação não é um parâmetro, mas é o que eu falei, se você já sabe o que significa OutSystems, você já recebe um assédio. Então, se você já tem uma coisinha lá escrito, certifiquei nisso, já é um outro nível de assédio. Então, assim, não é que isso importa tanto, mas mostra que, pelo menos, olha, eu conheço OutSystems. E quando você fala que você conhece OutSystems, eles olham para o lado, para universidades e falam, e aí, tem alguém querendo OutSystems? Não, eu quero seguir com o meu Java, quero seguir com o meu C Sharp, meu framework próprio, e ninguém quer migrar. Então, assim, isso chamou muita atenção. E eu recebi uma proposta, eu recebia direto, para você ter ideia, eu mais ou menos de 15 profissionais, ou 15 a 20 profissionais com quem eu trabalhei em 2 anos na OutSystems Brasil, cerca de 12 ou 13 nesse um ano que eu trabalhei com o Pereira, todos vieram para Portugal. E cada um que vinha falava, Rafa, vem também. Eu falei, olha, eu tenho um casamento agendado, marcado, eu tenho uma loja para gerir ainda que eu estou tentando decidir se eu continuo ou não. Já estava no 2º ano da minha loja. E eu falei, por enquanto não, mas aí a cada mês um novo colega ia para lá e me chamava, olha, a gente está precisando, e é sempre essa euforia do lado de quem está indo, e é um desespero quando você está aqui de querer outra pessoa, porque as empresas aqui também fornecem bonificação pela indicação. A maioria das empresas pagam 500 euros para cada pessoa que você indicar, porque é tão difícil conseguir alguém que a indicação ainda é o melhor caminho. Aí você vira e fala, olha, eu tenho uma pessoa lá que não é de OutSystems, não importa, se está disposto, a gente... tem algumas que pagam os 6 meses, tem umas que pagam a passagem mais o advogado para tirar a residência. O visto, né? A legalização toda, né? Cada uma tem uma abordagem diferente, umas começam, eu não forneço nada. Tá bom, eu tenho outra aqui que fornece. Não, eu forneço sim. Então, assim, é uma disputa muito forte, porque a tecnologia aqui em Portugal é muito forte. Os principais clientes do país, que seria equivalente ao Sem Parar, a AES Eletropaulo aí, que aqui tem a EDP, né? EDP, as telecoms, né? Todas as telecoms grandes têm, todas as seguradoras. Seguradora aqui é muito forte, é uma coisa muito forte. É um pouco diferente no Brasil, acho que o Brasil ainda está longe de ter essa pegada cultural também de fazer seguro. E aqui as maiores seguradoras, todas elas com equipes gigantescas. É tão grande as seguradoras aqui que eles precisam contratar cerca de 10, 15 empresas diferentes de OutSystems para conseguir compor o quadro mínimo que eles precisam para gerir as aplicações que eles têm, mobile, web, portal, interno, integrações. Eles não têm, assim, não tenho pessoa suficiente numa única empresa, começa a fazer um consórcio com várias empresas, porque ninguém consegue prover a quantidade necessária de profissionais que eles precisam para dentro do negócio deles. E eu já tinha e eu sempre falava, né, eu era muito aberto, e era sempre via LinkedIn, e eu era muito aberto com os headhunters ou com os gestores de empresas mesmo, que entravam em contato direto. Eu era muito honesto com eles. Eu falei, olha, eu não tenho interesse agora, eu tenho um casamento marcado para daqui a alguns meses, não sei o quê, mas a gente pode conversar, estarei disponível, até porque eu tenho um contrato mínimo que eu firmei verbalmente com a minha empresa, e um projeto que eu estou entregando, eu gostava de terminar esse projeto, eu consigo ir a partir de agosto de 2019. Ok, a gente volta a conversar e tal. Só que aí, em maio, apareceu uma proposta que eu olhei e falei, não consigo passar essa, que era para gerir um escritório de OutSystems, de tecnologia de OutSystems, um Delivery Hub, no Sudeste Asiático. Então, assim, eu já vim para Portugal, eu fiz todo o processo, entrevista, foram 2, 3 entrevistas, a pessoa querendo testar o nível do inglês. O inglês provavelmente, não sei se alguém já fez essa pergunta,
É um must-have? É. Não, não é um must-have. Porém, quem tem inglês consegue os melhores projetos, simples assim, porque Portugal é a TI da Europa, ok? Então, se você tem inglês, você vai pegar projetos mais longos, não tem muita viagem, né, porque é tudo remoto, né, a maioria deles, você vai ficar sempre dentro da empresa. Quem não tem inglês, que consegue boas oportunidades, excelentes oportunidades. Um dos colegas meus aqui, que tem, acho que um melhores salários que eu já vi de OutSystems, trabalha para uma empresa portuguesa. Ou seja, ele não tinha inglês, infelizmente, sempre reclamou que não tinha algumas oportunidades e conseguiu uma excelente oportunidade dentro de uma empresa local, mesmo sem o inglês. Então, assim, inglês é um diferencial ótimo, mas o mercado interno aqui é muito aquecido e... É muito carente. Muito Às vezes carente. tem que olhar para, tipo, não, beleza, não tem, mas tá, tem esse cara aqui que tem, então ele faz a ponte e com quem precisa falar inglês. Eles botam, eu chamo de engagement manager ou um project manager que fala inglês e ok, ele lida, sem problema algum, e você compõe parte dessa equipe. Muitos amigos sempre me perguntam, desde esse 1 ano que eu tô aqui, não, mas eu quero melhorar o meu inglês antes de ir. Eu falei, olha, se eu fosse você, melhorava seu inglês depois que chegar aqui. A maioria das empresas, inclusive, dá o inglês, são diferenciais de algumas grandes companhias aqui de ter o curso pago pela empresa dentro da empresa. Inclusive, algumas oferecem até para familiares agregados, né, a esposa. Então, isso eu acho legal. Que queria também, minha esposa, eu tenho um familiar, a minha esposa, ela vai chegar, não vai conhecer ninguém. Então, quando a empresa faz isso, ela está ajudando também a integrar o seu agregado com outras esposas, criando uma raiz mais forte também para segurar, porque é um investimento pesado. Para receber melhor também, porque quando você muda de país, se você vai sozinho é uma coisa. Quando você vai com marido, mulher, namorado, namorada, noivo, noiva, sei lá, já é outra pegada, né? Tem que ter a preocupação também de, mas eu ganho bem, mas daí ela pode ficar desempregada. Não. Cabeça vazia, oficina do diabo, como eu digo. Eu passei por isso aí. Tem que ser o conjunto tem que estar legal, né? Então, por isso que as empresas também fazem isso daí, para acolher como um todo a família e tentar cuidar, né? Para que, tipo, a chance da pessoa jogar a toalha e voltar para o Brasil seja ínfima, né? Mais para botar grana, né? Inclusive, aqui eu deixo uma dica. Foi uma sacada que eu tive com a minha esposa, já que ela ia por um tempo até tirar toda a documentação. O meu processo demorou, infelizmente. Eu não queria que ela ficasse parada, ela também não, e ela sabia. Eu falei, olha, não se preocupa, o salário tá bom, dá para nós dois, não precisa se preocupar por hora. Mas para manter ela ocupada, a gente caçou trabalho voluntário. Então, ela conseguiu um trabalho voluntário numa rádio comunitária de jovens, perto do aeroporto de Lisboa, e foi ótimo. Ela ajudou, ela veio da área de comunicação também, de rádio e TV, então ela ajudou a organizar eventos para essa rádio, atuou na rádio, então assim, foi super prazeroso, ela conheceu pessoas, então assim, mantém-se ocupado, você conhece pessoas, quando você tiver oportunidade, a pessoa tiver toda a documentação, essas daí também vão ser um network para você, porque às vezes é um pouco difícil criar um network com outra cultura, não digo só o português, mas com outra cultura, então é uma forma também de você introduzir o seu agregado. Mas voltando a falar, então eu vim para cá, eu aceitei essa oportunidade, só que eles ainda não tinham fechado, ia demorar ainda para decidir, mas eles queriam me passar toda a cultura da empresa, queriam que eu atuasse num projeto para Singapura a gente já tem projeto lá, a gente já tinha um projeto, a empresa que eu estou hoje tem um projeto no mundo todo, mas eu ia atuar com a equipa da APAC, né, Ásia e Pacífico. E eu já entrei praticamente no primeiro dia, senta aqui e resolve problema, já que eu tinha esse know-how, né, e não eram tão grandes, se você for pensar, eu tive até então, eram 3, 4 anos, sendo que 2 praticamente eu só atuei como POC e treinamento, em projeto mesmo eu só tinha atuado 1 ano e meio, 2 anos, não, 2 anos de projeto, e 2 anos praticamente, porque eu já tinha inglês, eu já tinha trabalhado fora também num projeto em Nova York, em outra situação, então foi o que chamou a atenção deles. Primeiro, disponibilidade de mudança, o inglês e a conversa, né? A conversa, aquela coisa, gerou uma confiança, ok, vamos apostar em você.
Infelizmente, me despedi do Rafael e dos meus amiguinhos de trabalho, os outros developers. Não sei se o Caio, o Renato, o Thiago, o Neto... Os corações, você falou os 3 nomes, faltou só um nome aí de coração. Aí, beleza. Os 4 corações que apareceram aqui. Vai, Corinthians! Barbudinho. Esse Barbudinho eu treinei num projeto que eu fiz aceleração e treinamento, então ele era uma pessoa muito... Ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito medo, eu acho legal, acho que é mencionar sobre o Raul, ele tinha muito medo, acho que com muita gente aqui, ele queria iniciar, ele ainda não tinha contato com algumas linguagens, ele tinha só o conhecimento, estava vindo agora da faculdade, estava nessa empresa, e a empresa destacou ele e falou, olha, treina ele que ele vai ser o nosso recurso de OutSystems dentro da empresa. E ele falou, olha, não sei, nem sei o que é isso. Eu falei, olha, vai por mim, eu vou te treinar, vou fazer tudo, vou te abrir o caminho e segue firme. E hoje ele está trabalhando para o Rafael Pereira, acho que em um ano ele teve uma progressão ótima na empresa, e acho que em menos de um ano ele já pulou para uma outra empresa, ganhando 2, 3 vezes mais, sem brincadeira, tô falando sério. Tanto que ele fica me mandando coração até hoje por causa disso. Ele falou, Rafa, você abriu um caminho para mim quando me mostrou OutSystems. E não só isso, né? Eu fui bem sincero desde o início, ó, estuda, aprende, tenha paciência e vai chegar o seu momento. E hoje ele foi para uma outra empresa também e depois migrou para do Rafael Pereira. E agora é isso, eu só não fui antes, eu consegui terminar todo o meu processo de visto com a Malásia, porque nem a Malásia sabia o que é um brasileiro. E, infelizmente, o nosso parceiro lá falou, Brasil? Por que brasileiro? Nem a embaixada do Brasil lá sabia o que eles precisam, o que ele precisava para entregar para a imigração para conseguir fazer o meu visto. Porque só, mas não é português, não é melhor contratar um português, que já tem bastante? Português e inglês lá tem bastante, pela colonização da região, né? Então eles até entendem, mas brasileiro foi uma coisa fora da curva e demorou muito o processo. A gente deu o processo, foi mais ou menos 3, 4 meses só para conseguir preparar a documentação, comprovar tudo. E em fevereiro eu fui para lá para pegar o meu visto. Já estava já estava um médio, assim, o coronga, mas estava... dá para ir, usar máscara, usar álcool em gel. Tirei meu visto lá, voltei para pegar o resto das minhas coisas e minha esposa. No que a gente chegou, fechou tudo. Então, eu só estou indo agora, amanhã, daqui, sei lá, 12 horas, mais ou menos, eu estou embarcando. E eu só estou indo agora realmente porque fiquei parado aqui, preso, mais uma pessoa aqui com seus planos pausados. Estou trabalhando com fuso horário louco, então eu acordo muito cedo para trabalhar pelo menos uma parte do fuso horário, porque eu tenho treinado recursos na Malásia, remotamente, que vão ser o nosso centro de entrega em OutSystems, e eu tive a mesma dificuldade. Primeiro, você veio de qual tecnologia? Eu sou C#, eu sou Java. 13 anos de tecnologia, outros 2, 3 anos, mas pelo menos você acabou de sair de universidade. Está disposto a mudar? Não sei, nunca ouvi falar, imagina, na Ásia, ninguém sabe ainda o que é OutSystems. Tal empresa tal empresa tal empresa tal. E eles, tá bom, estou interessado. E hoje eles estão super felizes. Terminei de treinar 4, já certifiquei os 4 em web e mobile e já estou indo, em 2 meses e meio, já estão indo para projetos, estão super felizes, projetos grandes, que eles falam, nossa, eu tinha vasta experiência, mas eu não sabia que a OutSystems ia conseguir clientes tão rápidos e tão bons assim na região, de nomes, muito forte na Malásia, equivalente a ES Eletropaulo, a EDP de lá, a governo, então coisas boas. E foi um ano, eu estou completando 2 semanas atrás, completei um ano que eu me mudei para Portugal. Então, essa foi toda a minha trajetória. Acho que deu para falar bastante coisa. Eu vou responder uma pergunta aqui que eu acho que os dois podem responder, mas eu queria que vocês colocassem, porque para a galera que vai ter acesso a mim durante a semana em outras lives e outros conteúdos, inclusive pode colocar as perguntas que são para o Rafa aqui, para o Rafa OutSystems,
podem colocar lá na página do evento e tal. Então eu vou responder uma pergunta aqui do Jorge Matheus, tá? E depois eu queria que vocês colocassem perguntas pro Fantato, tá? Para que aproveitar, porque a gente conseguiu ali um alinhamento dos planetas para conseguir ter ele aqui, tá? Então, tem mais um ponto que eu esqueci, a questão do MVP também. MVP, boa. Foi uma coisa que eu não imaginei. Em dezembro do ano passado, eu achei super interessante. Eu já conheci o Rafael Pereira, eu conhecia mais alguns outros MVPs, trabalhei com alguns no último ano também aqui. E é um programa da OutSystems que eles querem ajudar a pegar pessoas, não de um conhecimento muito específico, eles querem pessoas de vários segmentos diferentes para que agreguem valor e ajudem a direcionar o roadmap, inclusive, da tecnologia, e viram uma porta também, uma de comunicação mais rápida, porque a gente está pegando desafios muito grandes e, de repente, a gente mostra para eles, OutSystems, eu estou encontrando isso aqui, e eles falaram, a gente não tinha pensado, vamos tentar direcionar o nosso estúdio, o nosso low-code para resolver esse problema. E o que chamou a atenção deles, no meu caso, foi o meu conhecimento em treinamento e front-end. Então, eles falaram, olha, achei bem interessante, vamos conversar um pouco mais, como que pode ser a sua contribuição. E no Brasil eu também já ajudava a criar muito componente, e foi o que deu match. Então, assim, e tem pessoas lá que são MVPs porque são bons em área comercial, são bons em licenciamento, são bons em back-end, em front-end, então existem vários níveis e vários segmentos diferentes. E aí, nesse primeiro trimestre, então, foi só a conversa desse ano. O Covid também atrasou um pouquinho, acho que as divulgações e escolhas. E foi isso. Tá aí. Essa é a minha trajetória. Publicitário MVP. Para quem acha que tem que ter um background não, o cara tem que saber lá o .NET certificado. Não, a pegada dela é essa, ela é abstrair complexidade para a gente conseguir entregar valor. Então, prova tá aí, ó, Rafa MVP e nem tem a formação de base, né, de programação. Eu vou responder a pergunta do Jorge Matheus. É a minha leitura, tá, Jorge? Eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar disso, porque um dos meus maiores clientes também é de RH. Tá? Eu vou te dar a minha visão aqui. Também com alguma propriedade de tecnologia de RH e do mundo de RH. O Jorge Matheus perguntou, existe mercado em OutSystems, mas o RH pede muitas certificações e principalmente mais de 2 anos de experiência. Tá? Eu vou dizer algumas coisas aqui. Primeiro, os recrutadores de RH que quiserem ficar exigindo certificação vão ficar aí na espera. A vaga vai ficar aberta um bom tempo. A vaga vai ficar aberta um bom tempo. Tá? Então, ponto 1. Também porque não tem profissional dando bobeira no mercado, principalmente certificado. Tá? A questão dos 2 anos de experiência, qualquer empresa vai... mesma coisa. Se você puder ir para o mercado e pedir o profissional ideal e ele tiver de bobeira e o mercado estiver cheio, né, de profissionais assim, beleza. Só que o mais provável é que uma empresa que pede profissional com 2 anos de experiência, ela vai ver que não vai vir ninguém, ou ela tem uma proposta salarial muito aliciante, e daí daqui a pouco ela baixa para 1, como o Rafa falou ali, né? O shortlist vai ser mínimo, vai ter uma dificuldade enorme para conseguir achar. E aí, o mais provável é que ela abra as portas e diga assim, não, peraí, cara, eu vou formar aqui dentro e depois eu vou dar segmento, tá? No último ano, olha, várias pessoas que a gente tem aqui, a gente contratou com menos de 2 anos de experiência. Só nos últimos 6 meses, tá? A gente já trouxe aí, pelo menos 3 pessoas, né? Que tinham, inclusive pessoas de participação de Semana do Programador 7X e que não tinham experiência prévia, tá? Inclusive tem uma pessoa que a gente trouxe, era da semana, hoje já é um junior developer e era 0 experiência. Então, isso é da empresa. O que a gente vê... E eu conheço um pouco desse mercado de RH, porque a gente viveu muito isso, a gente cria plataforma, né? O projeto que o Rafa participou era esse, né? A gente cria uma plataforma de recrutamento digital. Cara, as empresas podem pedir um monte de... É que nem aquelas vagas, tá? Isso Pode falar. Lembra aquelas 100 mulheres que eu falei que eu estava trabalhando no meio? Eram 100 recrutadoras. Eram 100 recrutadoras. E o que eu ouvi era, eu não consigo achar esse profissional. Eu falei, porque você está olhando errado. A pessoa já tem, às vezes, 5, 6, 7 anos em outra tecnologia. É o que importa.
A conversão não é bicho de 7 cabeças. Eu cheguei a entrevistar pessoas que eram caixas de banco e eu já cheguei a apostar e a pessoa deu super certo. Ontem o Rodolfo também falou sobre isso, né? Vaga, tem gente que diz que não contrata júnior e tal. Obviamente, a maioria das vagas são, né, para quem já tem alguma, ou pelo menos o mercado procura quem tem experiência. Mas chega num ponto que ser assim, cara, eu ganhei um projeto, e é assim, né, Rafa? Quando a gente fala de projeto fechado, primeiro, a Altissimus trabalha com empresas gigantes. Cara, tá aqui, ó, vai lá a empresa por uma consultoria que nem a empresa do Rafa, e diz assim, tá aqui o saco de dinheiro, entrega esse projeto. Pum, beleza. Por mais que a Altissimus é rápido, precisa de profissional para entregar, né? E aí tem lá o Rafa Fantato, mas tem que botar mais uns 3 devs ali. Cara, as pessoas vão lá buscar o ideal, né? Mas o fato é não ter profissional dando bobeira. Então, assim, acaba por flexibilizar. Então, sim, né? Eu concordo ali com que a procura vai ser. Os RHs vão dizer, esse aqui que eu quero. Mas, cara, logo eles veem que, a vaga não fecha, o cliente, um RH recebe, né? Geralmente costumam receber uma taxa, né, se for uma agência de recrutamento, eles recebem assim, o Rafa custa, sei lá, 15 mil reais por mês. Então a empresa de RH vai receber mais 15 mil, ela vai receber 30 mil para recrutar o Rafa, sei lá. E aí eles veem assim, cara, não tô conseguindo. Chega num ponto que ela chega assim, olha, não consegui uma pessoa com 1 ano, ou com 2, mas consegui uma com 1 ou com 6, só que ele, cara, eu acho que dá para postar e tal. Então, é o que a gente observa, tá? E é o que eu vejo aqui. Se eu tentar... muita gente de Portugal vem me pedir, Rafa, indica pessoas aí do mercado para trabalhar com autismo, tá? Pode ser qualquer nível? Não, quero com experiência. Então, beleza. Eu não tenho ninguém com experiência dando bobeira ou que esteja assim... Já com você. A gente não tem... Cara, para ir buscar alguém de outra empresa, assim, é trabalho. Segurar essa galera aí Então, tem se o mercado pede, mas eles, como eu digo, né? Os RHs jogam na parede para ver se cola. Se aparecer, beleza. Mas o mais provável é que eles querem depois ganhar a taxa deles lá. Cara, eles vão baixando, vão tentando achar um mix melhor. Olha, eu não tenho isso, tá? Que nem quando a gente vai no restaurante, né? Olha, eu não tenho picanha, mas tem um contra aqui que tá com uma saída muito boa que você vai ficar satisfeito, tá? E se você não ficar satisfeito, eu assumo o risco, não tem problema, que é o que essas empresas fazem, né? Eles te dão garantia. Então, enfim, era só para dizer aqui, o mercado tenta pegar sempre com experiência, mas às vezes não dá, na maioria dos casos não dá, né? Uma pergunta para o Rafa Fantato aqui, tô olhando agora aqui, tá? Quem pode mandar uma pergunta para o Rafa Fantato? Aproveitando que amanhã o homem tá num outro fuso horário maluco já. Nossa. Não, vai ter 2 dias para chegar lá. Deixa eu ver aqui. Eu saio na quarta de tarde, chego na quarta no almoço, chego quinta de noite, quase para sexta-feira. O Jorge até complementou ali, né, que teve uma cláusula para alcançar a certificação. Isso é da empresa. Isso eu já ouvi muito em Portugal. Inclusive, alguns colegas meus que vieram para cá sem certificação. Se você sai, algumas colocam umas cláusulas que eu acho que são ilegais. Eu acho que você pode, com algum auxílio de algum advogado, algum contador, você consegue tirar isso fora, mesmo depois de ter assinado, que você vem, a gente te ajuda a tirar a certificação, mas se você sair em menos de 1 ano, o custo que a gente teve para te trazer mais a te certificar, você tem que devolver numa rescisão X, mas desculpa, isso chega a ser ilegal, mas 1 ano fica, pega experiência e depois você, do jeito que é o assédio, às vezes você consegue combinar com o seu novo empregador, fala, olha, mas tem uma multa, você está disposto? Tá bom, eu estou disposto. Tem gente que eu vi aqui que o outro empregador, no desespero, falou, ok, outro profissional, outra empresa custeou você, certificou você, eu banco, para ele é mais rápido do que tentar trazer alguém de novo. Então, assim, as empresas realmente ficam competindo uma com a outra, porque é muito... Certificação, galera, eu acho que é legal, mas assim, você pega uma pessoa que foi lá, fez um treinamento, se certificou, né? Mas daí, deixou de ter a plataforma de lado. Aí você pega um outro que não tem certificação e, tá devorando, tá estudando tudo que é possível. Quando você fala com ele, tá brilhando os olhos, o que é que você busca?
o cara que tem a carteira de motorista ali só? A certificação não teve um boom por causa do coronavírus. Que eles liberaram aí, né? Não só liberaram, como estava todo mundo também em casa com mais tempo. Todo mundo falou, opa, vou investir meu tempo e meu dinheiro aqui tirando as certificações. Horas as empresas pagavam, né, para se certificar, porque é interessante para elas terem um ranqueamento, número de pessoas. Horas também como um desafio pessoal. Então isso desafiou muita malta a fazer as certificações. Aqui no Brasil, eu sei que a área pública, para algumas coisas, eles pedem, tem que ter, né? Obrigatório. Aí eu sei que tem que ter. Tanto que grandes escritórios, quando eu atuei com o governo, a preocupação é, se a gente conseguir fechar, eles não queriam certificar as pessoas antes de fechar o projeto, mas para conseguir assinar o projeto, eles já tinham que ter um número X de pessoas. Então, eles não queriam comprar o treinamento e a certificação antes de ter o... Então, ficava aquela coisa. Uma pescadinha de rabo na boca ali. Tá, deixa eu ver se tem mais aqui. Alguma pergunta legal aqui. O Valdemir, foi difícil a mudança, Rafa? Deixa eu ver, ele só mandou assim, mas eu não tenho muito contexto aqui. A mudança em si, não. Como eu falei, já muitos conhecidos, amigos, comunidade brasileira que é forte, facilmente se tromba e começa a criar um vínculo. Eu acho que é mais fácil se conectar a brasileiros morando aqui do que aos portugueses, eles são mais reclusos, mais fechados, mas eu tive uma sorte imensa de pegar grandes portugueses, a empresa que eu estou também, eu me conectei muito fácil. O português tende a não viajar, apesar da nova geração dos filhos dos portugueses não querem aqui. Então, por isso que abre muito... Apareceu aqui. Não, eu coloquei ali agora, estou usando aqui a ferramenta. Legal. Aprendi a usar aqui. Não tira ela, não, deixa aí que eu já falo disso. Os filhos dos portugueses não querem Portugal. Eles querem para o mundo. Com razão, para eles. E isso abriu um mercado muito grande para a gente. Então, eu vejo muita gente aqui falando assim, olha, os brasileiros estão trazendo alegria, estão melhorando a infraestrutura básica, que eles são mais grossos, eles são mais literais em tudo e muito rígidos, então às vezes você acha que está brigando, mas é só o jeito de falar mesmo. E no começo, eu e minha esposa, a gente estranhou, mesmo com o alerta de todo mundo, falando, olha, você vai pedir alguma coisa na pastelaria, na padaria, e a pessoa gritar com você, grita de volta, é o jeito que eles conversam. Então, no começo a gente fica meio ofendido, que a gente chega, então, por favor... Aí chega aquela síndrome do vira-lata, né, do Brasil aqui. Aí eles, é lá que paga. Aí você acha que tá bravo com você? Não, é o jeito. Então demorou um pouquinho para a gente perceber e começar a identificar o que é o normal do dia a dia deles. E passando isso, a experiência foi super válida, super boa. Minha esposa também amou. Desde o início ela começou a fazer inglês aqui também para ajudar a socializar, não ficar parada. Então a adaptação foi rápida. Eu tive um pouco de receio, que eu já comecei chegando dirigindo, conduzindo aqui, e me deu um pouco de medo de dirigir constantemente, com algumas regras diferentes. Primeiro que tem que parar na faixa aí, né? Aí se você não para na faixa, você atropela. As rotundas, a forma, a regra, eu entrava na esquerda e queria... Então, assim, adaptação, eu acho que em 2 meses eu estava super bem, eu já estava me sentindo em casa. Eu fui muito bem recebido na empresa que eu estava. Eles recebem normalmente muito bem, não só eu, como outras empresas com esses meus colegas que foram. Não, eu amo trabalhar aqui, uns mais longe, uns mais perto, e todos assim, não, eu gosto daqui. E se não tá bom, tem tanta outra opção que eu vejo amigos que já mudaram 2, 3 vezes em 2 anos de emprego. Não é muito legal, o português ele gosta de uma relação... Tipo, olha, eu confio em você, se você ficar comigo, você cresce junto. Mas, infelizmente, tem outras empresas que só querem números. Então, se você consegue perceber isso, tenta achar alguma coisa melhor, conversa. A comunidade é aberta, a gente se ajuda muito em OutSystems, os brasileiros aqui, nos grupos, em Facebook, WhatsApp. A gente se relaciona muito bem, o mercado é um ovo, né? Uma coisa muito, muito pequena. Só uma pegada ali Poxa, agora será que eu vou lembrar dos portugueses? Você estava falando do mercado... Esqueci. Nossa, esqueci. Desculpa. Vem aqui da Cláudia, né? Das vagas para Portugal, né?
Não são vagas que eu encontro. Normalmente são headhunters, eles não necessariamente publicam uma vaga. Você começa. É o contrário, né? Eles que procuram. Eles procuram. Então, você botou lá que você fez uma... Independente da certificação, fez um curso em OutSystems, apareceu a tag OutSystems. Eles já começam a assediar. Porque algumas revelam, algumas são pessoas internas de algumas empresas e querem contratar direto para a empresa, outras são outsourcing. Algumas revelam, outras não revelam, outras querem um primeiro contato, querem saber... Atiram para tudo quanto é lado, primeiro para saber... Jogam a rede para saber quantos vão pescar. E se fazem de difícil, mas na verdade... não, você não vai ter direito a isso. Desculpa, então eu vou conversar com a outra empresa. Qual empresa? Não, então vamos conversar. Tipo, usa a negociação. Mas é assim, eu nunca vi, é muito difícil. Às vezes uma empresa ou outra, estão buscando profissionais. Você tem que entrar, tentar descobrir uma lista se for para seguir de uma forma ativa e não passiva, descobrir as principais empresas e monitorar as redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Facebook deles, porque eles de vez em quando postam que abriram vagas. Mas o jeito mais fácil, eu ainda imagino que é sempre melhorando e mexendo e alterando o seu LinkedIn, porque sempre vai caindo no radar deles. Pessoas que alteram constantemente o LinkedIn, melhoram, modificam, sempre vai cair subindo um ranqueamento interno lá, um algoritmo deles, e acaba caindo em algum radar. Vai dando visibilidade, o processo é o contrário. Eles procuram. Tem gente que às vezes fala, mas eu não vejo as vagas que o Rafael fala. É que, por exemplo, quem conhece aí, né, o LinkedIn, quando a gente publicar uma vaga lá, existe uma coisa chamada no sistema de vagas do LinkedIn. Uma coisa é eu botar um post no meu perfil dizendo que eu estou divulgando uma vaga. Outra coisa é o sistema de vagas do LinkedIn. Para você pagar um job slot lá, é caro, tá? Não é uma coisa. Para você botar num site de empregos, tem os gratuitos, mas os que conseguem alcançar mesmo, isso tem um custo ali. E as empresas vêm assim, cara, botar uma vaga divulgada lá não tem muito resultado. É muito mais de caçar os profissionais. Não sei se o Rafa sabe, mas a gente faz um desafio do LinkedIn aqui, que a gente explica para as pessoas para fazer isso de forma ética e correta também, que é colocar por uma semana na headline OutSystems Developer, só para eles verem a procura, né? Então, assim, todo mundo é procurado? Não, né? Às vezes, sei lá, não teve, o LinkedIn da pessoa não está bem configurado, mas, assim, isso acaba por ser assim, a pessoa tem a palavra OutSystems, cara, mora no país tal, ou mora no Brasil, que tem um match legal, cara, eles vão atrás, né? Então, por isso que né, às vezes a gente não encontra, mas tem, né? Tem a próprio site da OutSystems tem um job boards lá, tá? Quem quer, olha, se você pesquisar no sapo.pt, netempregos.pt, sei lá, outros sites aí, você vai ver vaga para programador OutSystems, sim. Só que eu digo uma coisa, o caminho costuma ser o contrário. As melhores vagas vão ser passivas, você melhora, aguarda e vai começar a chover. Uma coisa que o Rafa falou, né, de mudar de empresa, né, um conselho aqui para os Zucas, né, ou para quem também já está aí. Galera, quando uma empresa estende a mão para vocês, né, de tipo, vou te dar o primeiro emprego com OutSystems, estabelece ali né, então assim, aceita se você puder ver assim, não, pô, eu posso apostar nessa empresa pelo menos por tanto tempo, né, óbvio, se a empresa for podre com você vai sair e vai embora, né? Mas uma coisa que evitem, às vezes não façam, não vou dizer nem evitem, tá? É ganhar um contrato com uma empresa e daí daqui a pouco você sai por mais 100 euros, sai por mais não sei o quê, por mais tanto, tá? Isso queima o filme, tá? Então, finaliza o projeto, termina um ciclo. Aqui é um ovo. Vai chegar uma hora que vocês todo mundo se conhece. Porque assim, aparece alguém novo, sempre aparece assim um WhatsApp ou uma chamada no Skype. Alguém conhece esse cara? Eu já trabalhei com ele em tal empresa não gostei, eu gostei, ou ele ficou, saiu em 3 semanas, deixou. Então, assim, faça bem feito o trabalho que naturalmente você vai crescer. Outra coisa que eu lembrei agora, de gente que ia para Portugal, e aí, tipo assim, olha só, gente, isso é o mundo de OutSystems, tá, Rafa? Não me deixa mentir aqui, né?
que vai para Portugal, fechou com a empresa X. Mas daí chegar lá começa a ser assediado. Daí diz assim, bom, experimentar não faz mal, né? O cara não conhece o mercado português ainda, mas é assim, eu vou numas entrevistas a mais, quem sabe, né? Eu consiga, né? Aí uma coisa bem para ganhar bem mais e não sei o quê. Aí o cara fechou com uma empresa que levou ele do Brasil para Portugal, chega lá, tal. Às vezes até a empresa ajuda ele com casa, com os vistos, com não sei o quê, beleza. Aí ele vai experimentar o mercado. Ele aceita mais umas 2 entrevistas, tá? Beleza. Daí ele vai assim só naquela. Eu não preciso aceitar, mas eu vou ver o que é. Aí ele vai para a entrevista. Daí a empresa diz assim: olha, beleza, gostei do teu perfil, só que a gente queria que você fosse entrevistado pelo cliente. Né, Rafa? Aí o cara vai lá, né? Então, eu fui pela empresa A. Muitas histórias iguais. Muitas histórias iguais. Né? Aí ele faz mais 2 entrevistas por 2 empresas, né? Pela empresa B e C de recrutamento, né? Aí o que eles pedem? Olha, eu quero que você seja entrevistado pelo cliente, tá? E o que já aconteceu dezenas de vezes? Cara, tu vai numa entrevista lá na empresa, na seguradora X de manhã, o Rafa, né? Tá marcado lá. Cara, e à tarde, quando você vai lá por outra empresa, você vai ser entrevistado pela mesma pessoa da mesma empresa. E eles olham assim, como assim? Mas a recrutadora me mandou aqui de manhã esse mesmo cara, você tá em 2 processos, tipo, cara, todo mundo tentando oferecer a mesma pessoa. E onde é que ele se queima? Ele se queima lá com a empresa originalmente dele. Então, já aconteceu isso aí. Tipo, cara, você é contratado por uma consultoria, aí você não sabe onde é que é o cliente que você vai trabalhar ainda, você é entrevistado pelo cliente final onde você vai trabalhar, né? Aí, tipo, eles gostam de ti, aí, mas você diz assim, não, só estava experimentando o mercado. Quando você vai trabalhar mesmo, né, na empresa original, você descobre que era para aquele que você estava sendo entrevistado na outra empresa. Cara, assim, isso é papelão. Então, quando alguém estender a mão para vocês, tá? Tenham esse cuidado. Diz assim, pô, ele tá me ajudando a entrar nesse mercado, eu vou pelo menos fazer uma aposta, como o Rafa falou, né? Vou fechar um ciclo com eles, né? Para não me queimar, porque é assim, quantas eu falei, o Rafa já começou a rir. Lembra que eu falei lá no começo que como as empresas precisam de muito recurso, eles atiram, e é normal, as empresas concorrentes, eles atuam com 2, 3 developers, cada um dentro na mesma sala no cliente, é normal. E aí, imagina você tá atuando por um cliente, mas você nem sabe que vai lá, e aí você tá fazendo entrevista por um outro, aí fala, legal. Ou até, não necessariamente acontecer isso, mas alguém que da sua empresa tá lá trabalhando e você não sabia, porque você é novo. Você não te entrevistou ainda. E aí te vê assim, mas você não acabou de ser contratado para a nossa empresa, já está fazendo entrevista aqui. Uma pessoa gerente. Acontece. Esse é o mundo. Então, assim, esse é o mundo de OutSystems. E agora quem está falando é uma pessoa que está com a cabeça fresca lá, né? Enfim. Galera, a gente já deu 1 hora e pouco aqui, tá? Bate-papo com o Rafa é sempre bom. Já era bom aqui, né? Agora, enfim, continua sendo excelente, mesmo que longe, né? Tinha uma última pergunta aqui, Rafa, mas eu não sei. A galera perguntou sobre salário. Como é que tá? Como é que tá aí? O que tu tens visto de ganha tanto, não ganha? O que eu queria comentar aqui, tem uma malta aqui, uma galera aqui na sua live que é de Portugal? Tem. A OutSystems tem um projeto que chama Academy Low Code School. Antes do coronavírus, era um projeto que, assim, eles abriram inscrições para fazer um bootcamp, que é caríssimo via empresa, o Pereira deve saber, é caro, um bootcamp de 2 semanas, e a OutSystems estava provendo esse curso gratuito, só que, assim, eles selecionavam os currículos. E são pessoas, eles selecionavam 30, 40 pessoas por classe a cada 2 semanas. Para migrar pessoas de outras tecnologias, e eu vi pessoas de 18 a 50 anos de idade querendo migrar. Eu sou matemático, eu sou físico, eu sou professor de história, eu vi de tudo. E qual que era o formato desse Low Academy? Agora vai ser online, por causa do corona, eles estão tentando ver como que eles vão fazer. Mas era assim, eles recebem as pessoas, os currículos, selecionam o que eles, assim, por interesse, vontade, sei lá o quê, aplicavam o curso presencial, e agora vai ser online, e no final do curso eles chamavam 6, 7 empresas para fazer um coffee break, e cada empresa se apresentava, depois gerava o coffee break para todo mundo ir conversando,
E eles davam assim, olha, aquela pessoa, a OutSystems chegava nós como empresa, e falou, olha, dessas 40 pessoas, acho que essas 10 aqui tiveram destaque. Se destacaram, né? No final disso, pelo menos metade desses profissionais já estavam sendo abordados e contratados. Eu cheguei, em uma semana, a gente chegou a entrevistar quase 20 profissionais desse curso, e a gente acabou ficando com 2. Outros eu descobri que já estavam com propostas, inclusive eles começaram, não, eu terminei o curso, eu tive certificação, eu fiz não sei o quê, eu já estou com outra oferta, falando, não, eu não quero ficar guerreando, você já tem lá, você não vai começar com um salário alto, né, aqui dentro, porque você está acabando de migrar para OutSystems, aceita dar um passo atrás, né, não espera que, por você ser um developer C# sênior 10 anos, você vai ganhar o mesmo de início, mas eu te garanto que acho que em um ano você já consegue estar equivalente e com chances de subir algo que você não consegue, às vezes você está estagnado há anos na sua atual função. Então, isso é uma coisa que aconteceu aqui em Portugal, e eles estavam fazendo esse projeto de chamar as empresas, já que a sede era grande, e as empresas também estavam vendo isso com bons olhos por causa da dificuldade de contratar profissionais. E outro que eles estão fazendo aqui também, eu cheguei a contratar nos últimos 6 meses 3 estagiários, que já não são mais estagiários, de universidades direto. Então, a gente atua muito em parceria com algumas universidades. University, né? A gente está começando... Fazerem o trabalho de conclusão de curso com OutSystems. Então, a gente auxilia, não sei o quê, e opa, essa pessoa fez com TCC OutSystems, já vem para cá. Então, porque a gente está tendo que mirar para tudo quanto é lado que não tem... acho que o Pereira já deve ter divulgado números de quantidade pelo mundo todo. Realmente, é muito grande. E cada hora está mais alta, é exponencial a defasagem também. Mas, enfim, em questão de salário, é muito difícil. O salário mínimo aqui gira em torno de 600, 700 euros, o salário mínimo Portugal, né? Não é tecnologia. E, assim, pessoas com quase nenhuma o início de formação vão começar com 1.200, 1.300 euros. É assim que começa quem não tem nenhuma experiência, a partir daí que vai começar. Você tem um ano de experiência, muda, você já pode negociar. Às vezes, você pode não ter experiência nenhuma, você já terminou um curso, ainda nem fez certificação, mas o fato de você ter várias ofertas te usa o seu lado marketing pessoal e se vende. Fala, olha, desculpa, eu estou indo com minha esposa, eu preciso isso, preciso ganhar tanto no mínimo. Também tentar fazer a conversão do quanto você ganha aí, do quanto você vai ganhar aqui, não funciona, é um custo de vida totalmente diferente. Não sei se alguém perguntou em relação ao custo de vida, mas São Paulo é muito cara para se viver, aqui também não é muito barato, mas é um dos mais baratos da Europa para se viver. Se vive muito bem com muito pouco, você consegue fazer muita coisa de graça. Então o seu custo é menor. A galera pergunta, fala, o custo de vida também tem a ver com o teu estilo, né? Tem gente que vai para Portugal para juntar dinheiro para voltar, tem gente que vai para Portugal para viver a vida ali. Eu fui assim, eu fui para viver a vida ali. Eu nunca fui vou ficar de juntar e depois voltar, né? Você quer saber depende do custo de vida? Se você é um aventureiro, gosta de viajar, você tem as passagens de diversas companhias aéreas low cost. Você vai para Paris, Madrid, Amsterdão, Londres, com passagens de 16 a 30 euros. Então, porque eu vou viajar a Europa inteira, é caro. É caro a hospedagem, pode ser caro a alimentação, mas passagem você consegue, se você for fazer um final de semana, você consegue passagens, às vezes apareciam, né, promoções de 8 euros. É uma coisa assustadora, você fala, nossa, sério? A galera o que a gente vê aí, né? Deixa eu ver aqui, só anotar uma coisa aqui. Quando a gente faz a semana, eu falo dos valores que eu ganhava, né? Quando eu chegava aí, então, isso gera muita polêmica. Tem gente aí na primeira aula eu já mostro, né? Então, depende também do modelo, né, Rafa? Se é recibo verde, se é contrato sem termo. Portugal tem várias modalidades ali de trabalho, né? Isso influencia. Isso, eu posso falar de algumas. Normalmente a gente começa como recibo verde, que é o equivalente a um autônomo, só que você tem algumas isenções. É muito fácil abrir. Se você vai com alguém numa loja, tipo, parecendo um poupa-tempo, abre, você já pode...
você, como turista, você já pode emitir recibos mesmo antes de ter uma residência. Isso é uma coisa que ainda não entendo. Os órgãos aqui não se falam. O que importa é, você está pagando imposto, pode vir aqui. Aí o outro, mas você está pagando imposto, mas ainda não mora. Ah, tá bom, então deixa eu te regularizar. Então, umas coisas meio, assim, para a gente, eu falo, como que eu posso trabalhar? Posso ter um CPF, mas não posso ainda residir. São coisas muito apartadas. Então, esse é o modelo mais tradicional para se ver. Você tem muita isenção durante um ano. E o que todo mundo faz aqui é costuma abrir uma própria empresa. Tem diversos contadores com os brasileiros aqui que auxiliam nesse projeto, nesse processo. Não é caro o custo de gerir, né? Vira meio que o PJ, né? É o PJ, você vira o PJ. As empresas têm um pé atrás, às vezes, normalmente só o contrato de um ano, que eles costumam firmar algo equivalente a um CLT, mas o CLT daqui são dois tipos. Um é, ok, você vai ser CLT por um ano. Em um ano eles vão negociar para saber se fazem mais um ano. E o outro CLT é o nosso, que é tipo indeterminado. Quando eu quiser te mandar embora, eu tenho que te mandar embora e a gente negocia uma saída. Não é uma coisa muito firmada. Mas esses dois são muito mais para portugueses, ou quando você já está aqui há um tempo e você quer esse formato, aí ok, vamos conversar, só que os valores são um pouco mais baixos. Normalmente com empresa, recibo verde, você consegue sempre tirar um pouco mais alto, você tem que negociar, nem todos pagam os 12 salários, a gente não tem 13º, essas coisas, mas é questão de negociar, falar, não, eu aceito com 12 parcelas, e férias, ou seja, você ganha para estar de férias, ou eu quero 13 salários, eu quero estar e quero ainda ganhar para estar de férias, ok, então negocia 12 ou 13 salários. Tá, eu vou responder a pergunta do Gustavo aqui, daí vou falar um pouquinho de salário, porque a galera, o Rafa deu ali um overview, né, mais ou menos, o que eu posso falar, porque era o que eu tinha, né, como base, isso eu posso abrir porque eu tenho porque é meu, eu não tenho problema de expor o que é meu. Ninguém aqui, eu vi que alguém perguntou ali qual que é o salário do Rafa Fantato. Cara, ele não vai assim, a vida dele, deixa ele ali quieto com a vida dele, né? O Rafa Altíssimos. Quando eu cheguei em Portugal em 2006, eu precisava de 1.500 euros pelo menos líquidos, tá? Porque dos meus cálculos ali de custos, 1.300, 1.500. O primeiro emprego que me ofereceram foi de 900. E me disseram que ainda era uma coisa de... Olha, você vai ser privilegiado, a recibo verde, tá? Eu ia voltar se fosse isso dali, eu persisti, consegui um de 1.800, 2.000, eu acho, ali, tá? Para começar. Depois eu fui crescendo, depois eu saí do modelo de recibo verde, eu fui para uma empresa a trabalhar como contrato center, que é o CLT, né? Então eu ganhava 2.500 euros brutos, mais algumas coisas de benefícios. Isso aí depois dava 1.800 euros líquidos, daí como CLT já, então mais tarde eu fui para lá. Mudei de empresa, fui para o mesmo salário, só que daí eu já tinha mais benefícios. Eu fui para uma seguradora que dava uns benefícios bem bons, assim, que quase dobrava, não dobrava o salário no ano, né, mas tinha uns benefícios assim bem bons. Seguro de carro aí, por exemplo, é caríssimo. Eu tinha um seguro de carro bom, né, aquele contra todos lá, e eu consegui isso daí. E quando eu saí para ser freela de novo, como recibo verde, então 5, 6 anos de experiência na época que eu morava ali, então eu comecei aí com 190 euros, depois foi por dia, tá? Foi para 220, 250, quando eu estava saindo eu já ganhava 290 euros. Mas aí já era posicionado como o quê? Como Delivery Manager, que é uma espécie de arquiteto, né, de OutSystems. Eu acho que ainda usa essa nomenclatura aí, né? Engagement Manager, Mudaram, tá. E isso era dia, isso dava mais ou menos os 6.700 euros lá que a galera vê a gente anunciar, e que eu provo, inclusive, né? Então, varia muito. Eu não tinha inglês nessa época, meu inglês era bagaceira, fraquíssimo, né? Então, e também tem muito a ver com saber se vender, né? Você conseguir... Portugal enfrentou algumas crises ao longo dos últimos 8 anos e isso segura muito, até cair um pouco em relação ao que você ganhava na época, caiu um pouco e talvez mais um ano esteja recuperando de novo os mesmos valores. Mas em termos de líquido, se você ganha 1.400, 1.500 líquido, dá para um casal viver aqui. É apertado, às vezes você tem que escolher morar um pouco mais longe para poder ter, mas um bilhete único mensal aqui para trafegar entre distâncias longas é 40 euros o mês, e basicamente é ilimitado, então você consegue morar em lugares
de 200 a 500 euros o aluguel, o arrendamento. Se você for morar em Lisboa, é caro, mas é que é caro porque a cidade é turística. Ela sobrevive do turismo, tanto que ela está entrando numa fase de recessão para a parte imobiliária imensa, por causa da falta de turismo, do turismo. E só que assim, você tem residências excelentes fora desse núcleo central da cidade, a preços bem mais acessíveis, e você paga 40 euros de bilhete mensal, e você tem o transporte, o comboio, né, que é o trem, você faz as interligações, as correspondências todas, e para a gente, brasileiro, 1 hora de deslocamento. Exatamente, eu estava com isso aqui já para dizer. Uma coisa super tranquila, uma coisa que a gente vê sem problema. Para o português, 15, 20 minutos é o limite. Mais que isso, eles acham um absurdo ter que se deslocar tanto tempo. Às vezes a gente vai para algum evento, vai alguma coisa, pega um Uber, né, e fala, mas você veio de Uber? 15 minutos, deu, sei lá, com promoção deu 5, 6 euros, 5, 6 quilômetros. Nossa, não, é muito longe, porque os bairros são muito pequenos, as coisas aqui funcionam como micro bairros, que são as freguesias, funciona tudo muito bem, muito apartado, então se deslocar muito grande, para eles é uma coisa monstruosa. E se você está disposto a morar 30, 40, 50 minutos, você consegue arrendamentos menores. E no começo eu ia para o mercado, eu gastava 80 euros, 100 euros para compra de 10 dias ou 15 dias, comprando muita coisa. E eu olhava e falava, nossa, gente, estou gastando muito. Aí agora eu consigo, com 40 euros, eu faço ou menos, uma puta compra. Você começa a entender o que é caro, o que é barato. Um custo, por exemplo, no início eu achava muito caro as refeições, e eu comecei a entender que perto dos escritórios eu tinha refeições a 5 euros, que era o equivalente a um PF em São Paulo. Fantástico. Um peixe com não sei o quê. Às vezes, coisas você fala, ok, vou pagar aqui uns 10 euros. 10 euros já é um prato que já é um pratão, um vinho, você vai comer uma carne, nossa senhora, você come uma sobremesa. Então, assim, 10, 12 euros é uma coisa já top. Você consegue comer com 5 euros. As empresas, pelo menos onde eu trabalho, é muito normal você trazer o seu alimento, eles fornecem um espaço para os funcionários conviverem, eles têm esse hábito, então é uma coisa que eu achei bem legal. Então vai variar muito. Tá. O Gustavo, eu acho que a gente fecha aqui, Rafa, tá? Já dão... E aí essa aqui vai ser a mais fácil de responder, eu acho. Gustavo Veloso. Rafa OutSystems, você conhece algum profissional OutSystems na Holanda? Bastante. Segundo bastante. Ganha-se muito mais, mas gasta-se muito mais. É um custo de vida muito maior, então você não pode, se você fica ouvindo só esses valores que a gente tem de Portugal e achar que, receber uma proposta um pouquinho maior lá, não. Tem que ser, outro nível. É outro... Tem que, toda a estrutura de custo, de estudar custo de vida, você tem que fazer tudo do zero. Com as pessoas de lá, entender o custo de vida de lá. O nosso muito obrigado aqui ao Rafa Fantato, uma excelente viagem, um excelente um recomeço, né? Um excelente recomeço para ti lá, de coração. Você mora aqui no coração do time da Digital, vai dar tudo certo. Você é um cara batalhador, um exemplo, né? Um exemplo aí do que ele conquistou. Ele não precisou de 14 anos para virar um MVP. Então, isso todo mundo pode atingir, que todo mundo aqui possa ter uma chance, né, de chegar aí. Exemplaço aqui do Rafa, história super legal de transformação dele, tá? E nosso agradecimento, todo mundo aqui, eu queria que mandasse energia para o Rafa e para ele arrebentar lá em Kuala Lumpur, tá? E, galera, é isso. Muito obrigado, Rafa, se quiser deixar aí palavras finais. Nada, só muito obrigado mesmo, foi muito bom relembrar essa trajetória que no momento de corona a gente começa a ficar tão neurótico e eu estava tão corrido que deu uma pausa aqui, né? É bom para tu ver que, cara, tem, né? Respira fundo, é um recomeço, mas respira fundo que vai dar tudo certo. Você está no caminho certo, acho que você tem determinação, isso é o que mais importa. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado por todo mundo. Rafa, brigadão e até a próxima. Obrigado. Beijão para todos aí. Tchau, tchau.